Sejam todos bem-vindos a mais um programa nas Redes da Caridade. Um programa do Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Nosso agradecimento a todos vocês que nos assistem, que estão nos ouvindo, que estão participando conosco de mais uma manhã, de mais um sábado, onde vamos tratar de mais um assunto interessante, que vamos tentar esclarecer a todos vocês, à luz da doutrina espírita, esse assunto de hoje, que é a influência dos espíritos. Os espíritos podem se comunicar, né? Como funciona isso? Você morre e depois você continua, é a sua individualidade, é você mesmo, você vai sentir saudades ou não vai? Então, nós estamos aqui com a nossa bancada, nosso time completo, Dr. Nilson, Wilson e D'Alessandro, onde nós vamos dar as nossas saudações, nosso bom dia. Então, eu vou começar aqui pelo Dr. Nilson. Dr. Nilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia e que cada um seja bem-vindo também nessa comunicação entre nós. Que a paz de Jesus fique com todos vocês. Legal, bom dia. Wilson, bom dia a você. Bom dia a todos, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar com você, com a sua família nessa manhã de sábado. Legal, muito bem. E agora o nosso querido professor D'Alessandro. Bom dia a todos, gratidão por acolher na vossa casa física, na vossa casa mental e como espíritos mortais hoje essa comunicação mental. Legal. Bom, pessoal, então assim, você quer ajudar o programa, manter o programa aí ao vivo, todos os sábados? Acesse pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube e vai lá e curta, né? Dê o seu like, faça um comentário, tudo isso é importante. Cada comentário que você faz, cada like que você dá ou curtida, isso aí vai somando aí na rede social e faz com que o programa possa sofrer um investimento. O primeiro maior investimento é que as pessoas participem, né, conosco e possam desfrutar desse conhecimento que não é da nossa cabeça, mas é um conhecimento que a doutrina espírita traz. E hoje nós vamos falar exatamente isso, né? Como os espíritos podem se comunicar. E o espiritismo surgiu assim. Não foi assim que surgiu? Os espíritos se manifestaram e através dessa manifestação houve aí toda uma notação, uma investigação e surge então esse conjunto de conhecimento que é chamado de doutrina espírita. Isso aconteceu lá em 1857, em Paris, na França, e foi junto a um professor chamado Allan Kardec. E tem toda uma história aí que um dia a gente pode até contar, falar, nós já tivemos programa sobre ele, vocês podem aí procurar na internet, que também tem muita coisa sobre o professor Allan Kardec, e onde vocês serão esclarecidos sobre esse início dessa comunicação dos espíritos com a gente aqui no mundo físico. Bom, vamos iniciar com o primeiro livro, a primeira obra que foi trazida pelos espíritos, que é chamado Livro dos Espíritos. E eu vou pedir ao D'Alessandro que tem um capítulo que Allan Kardec reservou para falar sobre essa comunicação dos espíritos com a gente. Então eu vou pedir ao D'Alessandro, então, primeiro mostra para quem estiver em casa, né, o Livro dos Espíritos. Aí no livro 2, dentro do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Eita, vamos conversar sobre isso aí. Doutor Nilson, os espíritos participam com a gente no dia a dia? Nós estamos rodeados de espíritos assim? Estamos, porque que nós estávamos rodeados de uma série de coisas que não sabíamos. Por exemplo, o homem não sabia que tinha milhões de seres, bactérias, vírus, fungos, aí
E só depois, com o aparecimento do microscópio, começa a aparecer, entender isso. Nós não sabíamos que nós tínhamos milhões de bactérias dentro do nosso corpo. A gente nem sabia disso. E estava aí. No universo cósmico, nós não sabíamos que tem bilhões e bilhões de sóis, trilhões de estrelas, de planetas. Não sabíamos. Até quando apareceu as lunetas inicial e vai embora as pesquisas. O mundo espiritual, nós estávamos mergulhados no meio dos espíritos. Não sabíamos. Até quando esse mestre, o Allan Kardec, numa observação de cientista, porque ele observa o fato para depois vai analisar e vai pesquisar isso, começa a ver a mediunidade que é o equivalente à luneta e o microscópio nosso. O microscópio para esses seres pequenos, a luneta para esses seres muito grandes fora da Terra, e a mediunidade é para esses seres que estão na quarta dimensão. Então, a partir do estudo da mediunidade, nós podemos ter certeza que os espíritos existem e nós estamos mergulhados no meio deles. Mais interessante que para começar esse tema, para trazer o despertamento de nós aqui no plano terrestre, os espíritos se usaram de argumentos e artefatos ali para chamar nossa atenção. A exemplo ali das primeiras manifestações com as irmãs Fox. Para chamarem a atenção do mestre Hippolyte Léon Derizard Rivail, né, o nosso Allan Kardec, as mesas girantes na França. Então foram usados de fenômenos mediúnicos que chamassem a atenção de estudiosos, como no caso de Kardec, para que ele pudesse iniciar o seu trabalho ali, a qual ele já estava destinado. Então foi necessário que houvesse determinados tipos de fenômenos, nos quais hoje a gente não vê mais, porque as pessoas perguntam, poxa, mas hoje a gente não vê mais fenômenos de materialização, a gente não vê uma mesa girando, uma mesa... Porque as pessoas às vezes vão na casa espírita e acham que vão encontrar fenômenos, que vão observar fatos acontecendo, né? Que vão ver uma mesa levantando, que vão ver espíritos ali se materializando, como a gente vê algumas imagens e vídeos na internet, médiuns ali doando ectoplasma e havendo ali uma forma sendo criada através desse ectoplasma. Então hoje isso é muito raro de se ver. Por que é muito raro? Porque foi um período necessário para chamar a atenção. Tanto que nas comunicações do Livro dos Espíritos, nas comunicações de todas as obras de Kardec, os médiuns que ali atuaram com ele praticamente atuaram de forma inconsciente. Porque diferentemente de hoje, hoje foi percebido e é entendido que para ter uma comunicação mediúnica, por exemplo, uma psicografia de um livro, para trazer algo de um cunho com conteúdo edificante, é necessário que o espírito ele também tenha um médium com um bom cabedal de conhecimento e estudos. Porque senão acontece como aconteceu na época de Kardec. Eles tinham que tirar a consciência total do médium para que essa comunicação pudesse chegar até nós de uma forma limpa. Hoje, as comunicações elas se dão como se fossem em parceria, né? Então o médium ali está consciente, ele está participando, tanto que quando Joana de Ângeles foi começar a psicografar aquela série psicológica dela, ela solicita para Divaldo para que ele lesse e estudasse um pouco sobre psicologia. E aí ele fala para ela, mas eu não estou entendendo nada. E ela fala, não tem problema, mas quando eu for começar a psicografar isso, eu vou acessar o conteúdo, palavras que vão ser necessárias para o meu uso e já vão estar no seu cabedal, na sua memória. Então a importância de hoje do estudo do médium para que ele possa ter uma participação ativa e auxiliar nessas comunicações. Legal. Agora, vamos lá para o lado prático, assim, do dia a dia. Então, o doutor Nilson falou que os espíritos, a gente está aí em volta de espíritos. Então, quer dizer que aqueles parentes nossos, quem são os espíritos que estão aí ao nosso lado? Quem são, D'Alessandro? Foi a dica dele aqui na resposta, ó, sobre os quais dirige sua atenção. Então, como nós somos espíritos, estamos encarnados. Ó, é o verbo estar e ser. Então, tanto quem está aqui no plano físico, quanto que está lá no plano espiritual, somos filhos de Deus, ou seja, espíritos com E maiúsculo. Nos comunicamos pelo pensamento. Então, se eu imito um bom pensamento para o meu parente, vai chamar a atenção dele do outro lado.
Agora, se eu não estou emitindo bons pensamentos, não só para um parente ou um amigo querido, olha lá, eles são indiferentes, eles não se preocupam, eles continuam a evolução deles, o momento são eles que vão nos aproximar. Então, dá muito a responsabilidade para nós, como falou o Wilson, até aquele momento da codificação, a humanidade estava mais em coisas materiais. A partir do Sr. Allan Kardec veio um convite para as questões morais, começando por nós, um espírito imortal. Então, quer dizer que as pessoas, nossos parentes, amigos que faleceram, desencarnaram, eles se encontram nesse mundo espiritual e a gente pode acessá-los através da lembrança, não é isso? Da nossa memória, de fatos que aconteceram. E assim, é importante ser lembrado? Como é que deve funcionar isso? Porque é a mesma coisa que eu viajar para uma cidade, um outro país, e ninguém me ligar. Ninguém falar assim, nem se importar comigo. É mais ou menos isso que deve acontecer, Zé Nilson, em relação a espíritos que partiram, que retornaram para o mundo espiritual, e a gente nunca mais nem fala deles? Porque a comunicação do outro lado para aqui é por frequência. É frequência. Se você não pensa nele, você não fala nele, não tem, a frequência não está indo direto. Agora, se você fala, você desperta a frequência. Por isso que quando a pessoa se interessa por um setor, o sujeito começa a se interessar por música e pensar muito em música, com certeza ele entra em frequência de pessoas, espíritos que gostam de música. Certo. Se ele gosta de matemática, ele vai entrar em frequência com alguém que gosta de matemática. Se ele gosta de esporte, ele vai assim por diante. Então, normalmente, por isso que ele diz, o espírito, quando lembra, ele vem, quando lembra. Então, normalmente, essa comunicação existe. Como nós estamos mergulhados e pensando o tempo todo, então tem pessoas que pensam muito em vingança, em crime. Veja com quem é que ele está se comunicando. Tem pessoa então que vai atrair esse tipo de... Vai atrair. Porque quando você pensa, você forma a imagem do pensamento. Só aquela imagem você já atrai quem gosta. Se você está com imagem, com um revólver na mão, com a faca na mão, você vai atrair quem? Você está com um pensamento de amor, de fraternidade, de caridade, vê quem é que você está trazendo para a sua esfera mental. Então tem que tomar muito cuidado com o que pensa. Você, às vezes, ia dizer uma frase dessa, basta pensar. O Mestre Jesus sabia o que estava dizendo. Quando ele diz basta pensar, ele está dizendo o teu pensamento é muito importante. Basta pensar. Olha o que ele está dizendo. E o que o senhor José Nilson confirma a questão seguinte, 457. Aí, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta. Frequentemente eles conhecem aquilo que querereis ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Qual é o número dessa questão? 457. Pessoal, 457. Nada fica por baixo do pano. Exatamente. A gente tenta empurrar, mas no mundo espiritual não tem como você negar isso. Então, é mais um fato aí para a gente tomar mais cuidado com a nossa vida, né? Com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, porque isso não passa despercebido, não é isso? Aqui mesmo, quando a gente procura se juntar com grupos sociais que nos afinizam, a gente vai por gosto, como foi falado. Se eu gosto de um determinado tipo de música, eu me junto com pessoas que gostam do mesmo tipo de música, determinados tipos de ambiente, às vezes determinados tipos de estudo, ou a religião, né, quando a gente se junta em determinado templo religioso. Então, tudo são afinidades. E para o plano espiritual, como é que se faz essa afinidade? É por pensamento, tanto que Paulo falava que todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. Quem são essa multidão de testemunhas que estão à nossa volta? São os espíritos que se afinizam com os nossos pensamentos. Lembrando que todos nós somos antenas emissoras e receptoras. Através do meu pensamento, eu emito as formas pensamentos que vão sendo plasmadas ao meu redor e fica tudo registrado. Então, aqui, para nós nos comunicarmos, é necessária a vocalização de palavras, e hoje aqui a gente conversando na língua portuguesa, para que vocês entendam e compreendam o que a gente aqui está falando. Mas no plano espiritual, você pensou,
Você plasmou e é entendido. E aqui os meus pensamentos pode ficar oculto ao D'Alessandro, oculto ao Caetano. Mas quando eu estou pensando, esses espíritos que comigo se afinizam, eles estão percebendo e vendo o que eu penso, que é essa resposta que traz no Livro dos Espíritos. Daí a atenção que o mestre falava, orai e vigiai. Porque o tempo todo o pensamento ele é incessante, ele não para. É como quando você abre uma torneira e a água escorre. Esse é o nosso pensamento, é o fluxo contínuo que não para nunca. E é muito difícil a gente ter esse fluxo contínuo de pensamentos o tempo todo equilibrado. Então, durante um dia de 24 horas, você vai ter bons pensamentos, às vezes você tem um pensamento, às vezes, não muito correto, mas aí é você perceber que, às vezes, também aquele pensamento não vai fazer muito bem para você e os que estão à sua volta, e mudar automaticamente a sua conduta, a sua forma de pensar, para que você possa estar com essa multidão de testemunhas te ajudando e te afinizando aí no decorrer aí da tua existência e do teu dia, né? Então, mas é que nós estamos falando também das coisas ruins, porque como você falou assim, a gente tem uma multidão também de pessoas que querem nos auxiliar, querem nos ajudar. Que é a próxima pergunta, 458, finalizando você tá... Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A resposta, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam nas vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então a gente tem uma equipe muito com compaixão perante a gente, que às vezes é um familiar que nos antecipou, que é o meu caso, meu pai, falecido já há mais de 20 anos, ajudando. O próprio Anjo da Guarda, como a gente já viu aqui nos estudos das redes da caridade, o Anjo da Guarda nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. Não existe ninguém na Terra sem anjo de guarda. Então, no nosso nível evolutivo, o anjo de guarda é quem está superior a nós em evolução. É a segunda ordem na questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, vê como é importante a gente estar sempre em pensamento, que falou isso, com o anjo de guarda, e às vezes nós não queremos. Usamos mal o nosso livre-arbítrio. É verdade, né, doutor? Isso. Então, você vê que a influência que o Espírito exerce sobre nós é imensa. Agora, essa influência depende muito da nossa maneira de agir, de pensar e de ser. Então, por isso que as pessoas, o Mestre Jesus convida as pessoas para ir na direção que vai lhe dar paz, lhe equilibrar. Ele convida para as pessoas ir na direção das virtudes divinas, que ele veio chamar a atenção disso. Ó. Convida as pessoas para ir na direção do perdão, do amor, da paz, da fraternidade, da caridade, porque quem toma esses caminhos não se arrepende. Ninguém que tomou o caminho da bondade se arrependeu até hoje. Agora, ele diz, olha, evita esses outros pensamentos. Pensamento de ódio, de raiva, de inveja, de mágoa. Esses pensamentos nos atrapalham, de culpas, de medo, nos atrapalham. Aí nós vamos agir, só que nós temos muitos espíritos prontos a nos ajudar, mas muitos. O D'Alessandro acabou de dizer, espíritos familiares não só desta encarnação, familiares às vezes de outras encarnações nossas. O Anjo da Guarda, olha que coisa fantástica, as pessoas têm o Anjo da Guarda, mas tem os mentores espirituais do trabalho que você está ficando. Se você começa a se interessar pela matemática, independente do seu anjo da guarda, vem um mentor espiritual ligado com a matemática para lhe ajudar. É nomeado isso. Se você começa a se interessar... Eu lembro do Chico uma vez, ele vai num oftalmologista de Belo Horizonte e ele vai examinado. Aí o médico fala para ele, Chico, eu fico impressionado, você com um olho tão ruim desse aí, e você ainda enxergar, e principalmente você enxergar espíritos. Ele disse, você está vendo algum espírito aqui? Ele disse, estou. Ele disse, quem? Aí ele disse, estou vendo um espírito aqui chamado Secundino, que ele lhe ajuda na oftalmologia, aqui no trabalho seu de oftalmologia. E o camarada começou a chorar, esse médico. Porque ele disse, esse camarada foi meu professor de oftalmologia, lá quando eu estudava, ele já era velho, e disse, esse camarada foi... Ele disse, pois é, ele lhe ajuda aqui no seu trabalho. Estava lá. Estava lá. Quer dizer, você veja, por que estava lá?
devia ter afinidade, e também o amor que ele fazia por aquela área se afinou com alguém também que amava aquela área. Interessante, porque o doutor Nilson estava falando, isso me levou a memórias assim, né? Cada um dentro da sua área de atuação profissional, e às vezes a gente não imagina que, às vezes, ex-professores nossos, ou amigos lá do passado, possam estar conosco ali, às vezes diariamente, no nosso trabalho, e às vezes a gente perde essa oportunidade de corresponder com esses amigos, né? Corresponder como? Trabalhar da melhor forma possível para o bem-estar do semelhante ali, que é a proposta do profissional. Bom, vamos passar para outra lá, Wilson? Isso está bem reflexivo. Na próxima é a 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, assim, os espíritos, eles estão constantemente conosco, é isso, né? E às vezes, ele está falando assim, olha, os espíritos têm uma ação muito maior do que nós imaginamos. Até dirigir vocês, eles dirigem. Nos dirigem, né? Então, assim... Por isso a importância, desculpa interromper, a questão da mediunidade, que às vezes quem está nos assistindo nunca teve a oportunidade de ler o livro dos espíritos ou o livro dos médiuns. E é uma pessoa que às vezes está calma, acorda, e ela percebe ao longo de sua jornada, seja dentro de casa ou no emprego, uma certa irritabilidade, vontade de chorar. Então seria bom vocês, que são da área prática da mediunidade, mostrar isso. Às vezes a pessoa traz uma ferramenta para burilar o seu espírito mortal, que é a mediunidade ostensiva, e ela às vezes não está percebendo como essa influência da equipe, usando o linguajar do Sr. José Nilson, menos bom, está exercendo sobre ela. Ela é médium e não percebe que ela é médium. É verdade. Eu posso contar um caso rápido aqui. Isso já faz muito tempo, acho que mais uns 20 anos. Eu estava atendendo uma menina e ela é médium e a mãe é médium também, né? E só que não queriam nada com a mediunidade, né? E a mãe me contava que toda noite ela se via na Santa Casa, trabalhando. Me contava também as dificuldades que ela passava, às vezes, em algumas noites. E a filha, eu sabia que passava alguns perrengues aí, por conta de não saber lidar com essa situação. Às vezes ficar nervosa, às vezes perder a paciência, ela às vezes cair em prantos. E um dia eu estou atendendo e eu percebi a mudança. Porque eu falava assim, olha, falava o nome dela, falava, você precisa fazer o evangelho no lar, porque é importante isso para você. E eu percebi que foi causando uma certa irritabilidade essa minha conversa com ela. E dali a pouco, ela queria se levantar e sair, aí eu já percebi que não era mais ela. E aí eu comecei a conversar com o espírito, me lembro direitinho, ela pegou, ficou ao lado da mãe ali, e eu comecei a conversar com o espírito, e o espírito não tinha dificuldades em perceber essa nova realidade dele, gostava muito da menina. Depois eu fiquei sabendo, numa outra oportunidade, que ele tinha sido um namorado dela. E ele ficava junto a ela e tinha ciúmes dela. E aí conversamos, eu tive a oportunidade de conversar mais umas 2 vezes, e foi esclarecido e foi falado para ela a necessidade dela se esclarecer sobre isso. Por isso que surge o Espiritismo. Para a gente começar a se esclarecer, olha, a morte não existe. Você, depois que morre o teu corpo, você vai estar no outro plano de vida e você pode se comunicar, porque é natural, da natureza humana, porque você vive muito tempo na matéria, as impressões ainda permanecem, você é muito acostumado ainda com a matéria, é muito natural que ainda você queira vivenciar a matéria. Então, foi recomendado para ela se esclarecer. E quem melhor esclarece isso é o Espiritismo, não é contar vantagem de nada. Porque a mediunidade, ela não é uma posse do Espiritismo. O Espiritismo esclarece a mediunidade. O Espiritismo esclarece a comunicação dos espíritos, não é posse. Isso aí sempre existiu, desde que o mundo é mundo.
As pessoas falam, mas o Espiritismo está na Bíblia. Como está na Bíblia que surgiu em 1857? Então, e tem que entender isso. Os Espíritos vieram trazer esse esclarecimento para a gente viver melhor, né? E saber o potencial que nós temos de utilizar bem essas nossas faculdades psíquicas, né? Porque ela vai atrair ou trazer repulsão por espíritos amigos ou inimigos e assim por diante. Então, o Espiritismo surge exatamente para isso, né, doutor Nilson? A sociedade estava pronta, né, para agora discutir isso. Porque, normalmente, os espíritos sabem que nosso conhecimento é muito pequeno. E a proporção que vai abrindo espaço, diz agora ele está pronto para discutir isso. É assim que funciona. Na ciência. Olha, está pronto agora para o Newton aparecer e trazer as teorias dele, que foi importante para a sociedade. Depois diz, agora a sociedade está pronta para aparecer o Alberto Einstein. Está pronto para a turma da quântica. Isso daí, no mundo espiritual, é assim. Então, por exemplo, o assunto espiritismo não podia ter vindo há 300 anos atrás. A sociedade não estava pronta, ela precisava passar aquele mecanismo. Você vê, tinha a Igreja Católica, que falava do Cristo, mas teve a briga que apareceu os anglicanos, os ortodoxos. Depois precisou vir o Lutero para criar a turma dos evangélicos, protestantes, e depois poder aparecer o Espiritismo. Se o Espiritismo tivesse aparecido antes de Lutero, não daria certo. Tem que ter uma sequência. Então, ele aparece na hora que a ciência, inclusive, ia crescer, as teses materialistas iam crescer, e quem é que podia enfrentar o materialismo se não fosse o Espiritismo? Não existe nenhuma filosofia capaz de enfrentar a filosofia materialista frente a frente igual o Espiritismo. Não existe, porque ele vem com argumento igual o argumento dos materialistas. Ele discute fatos e pega os fatos e procura analisar e faz. Então o Espiritismo chega para enfrentar o materialismo que ia crescer a partir daquele momento, que é o que aconteceu. O materialismo deu um salto, mas quem é que tem condição de enfrentar o materialismo? As religiões, de um modo geral, não têm, que ela não trabalha com argumento de ciência. Certo. Ela não trabalha. Então, por isso que o Espiritismo chega na hora certa, chega no momento certo para ser discutido. Certo. Quer falar? Esse Wilson mesmo, ele ligado com os animais. O Wilson é o amiguinho aí dos cachorros, dos gatos, tudo quanto é bicho, ele é amigo. Aí, você olha a sociedade, até há pouco tempo, não discutia sobre os animais. Agora é uma coisa no mundo inteiro discutindo. Ou seja, chegou o momento do assunto ser discutido mesmo. Porque não se discutia. Você vê as escolas de veterinária no Brasil, é coisa de 100 anos para cá. Não existia nem escola de veterinária, né? Não existia. Não existia mesmo. Vamos fazer mais uma pergunta e depois você comenta, Wilson? Próxima pode ser, 468, vou pular algumas. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Resposta: que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguarda o momento favorável, como o gato espreita o rato. Isso daí está dando um toque bem profundo para nós, né? Que o tempo todo a gente tem que estar realmente conectado aí com as coisas boas para não oportunizar aí que a gente escolha caminhos tortuosos aí. Mas sobre as comunicações, eu acho que o principal que a gente tem que entender é assim, o que representa essas comunicações, né? O que traz de bom para a gente ficar se comunicando com o outro lado? E isso é uma coisa que vem desde a época de Moisés, quando Moisés teve que proibir as comunicações, porque era uma coisa tão normal, tão natural, que as pessoas sempre, no decorrer da história, eu vou resolver alguma coisa importante, então eu quero opinião. Eu vou casar, eu quero opinião. Posso fechar esse negócio? Eu quero uma opinião. Tanto que até tem uma história do rei Saul, que ele prestes a ter a sua grande batalha ali no povo ali de Israel, né? Liderando o povo de Israel. Ele vai consultar uma pitonisa para consultar o antigo juiz que havia desencarnado, Samuel, sobre o desfecho daquela batalha que ia ocorrer, que ele estava ali preocupado, o que ele deveria fazer.
E então ele pede para invocar esse juiz Samuel, que havia desencarnado já há um tempo. E ele era um cara muito austero, que sempre estava no luxo, no poder, e ele entendia que ele era uma pessoa muito iluminada e muito inteligente na época. E ele vai a uma pitonisa ali da época e Samuel se manifesta ali através dela, só que ele se manifesta de uma forma muito diferente de como ele se portava no plano encarnado. Ele se manifesta simples, com palavras tranquilas, não impondo. E aí Saul estranha a posição e pergunta para ele, ué, por que mudasse a tua posição se tu eras um líder, um juiz tão forte? Ele fala, porque quando a gente chega aqui do outro lado, a gente percebe que tudo aquilo que eu tenho de efêmero e de transitório do poder, eu só o tenho porque Deus permitiu, porque aqui na verdade desse lado aqui, o verdadeiro poder é o bem, a sabedoria, o amor que eu desenvolvo. Então ele tem um diálogo breve ali com Saul, orientando ele, mas aí Saul fala assim, mas o que eu quero saber é o seguinte, o que eu tenho que fazer amanhã na luta, na guerra para ir bem, né? Ele fala, tu queres realmente saber ou tu queres a verdade ou tu queres escutar coisas para a tua vaidade? Ele falou, não, eu quero a verdade. Então ele dá o conselho para ele abandonar a guerra, para ele não brigar mais por aquele chão que eles achavam que era um solo sagrado, porque aquilo ali tudo era passageiro. E que na verdade ele teria que voltar para o povo deles, para os soldados, falar para perdoar, para tentar unificar todos os povos. Isso. Aí ele levanta da mesa, bate na mesa e fala, isso nunca. Como vou me rebaixar de rei, falar que eu não quero mais? E aí ele sai dali nervoso, vai para a batalha e no dia seguinte ele e os filhos são mortos na batalha. Ele perde tudo e chega no plano espiritual para entender o que Samuel estava passando para ele. Então, o que representa as comunicações mediúnicas para nós? É mostrar que após essa vida transitória aqui que a gente vive, esse corpo físico, isso tudo vai passar e a gente vai chegar do outro lado, vai ter uma continuidade, que é a verdadeira vida, e aí é o que importa. Porque muitas vezes a gente fica lutando por conquistas aqui materiais que são importantes para a gente viver, porque nós estamos na matéria, então eu preciso trabalhar, eu preciso ter o dinheiro para pagar as contas, eu preciso ter o dinheiro para alimento, isso é tudo muito importante, ninguém está falando aqui para não ter isso. Mas a gente não pode permitir que isso seja o objetivo final da nossa encarnação, da nossa vida. Porque qual é o objetivo que eles vêm mostrar para nós? O objetivo é o nosso aprendizado, é a gente desenvolver o amor. Porque eles falam, a intelectualidade no plano espiritual, a gente pode desenvolver muito rapidamente um estudo. Mas o amor, o carinho, a caridade e a fraternidade, que é conviver com igualdade, é só na matéria. Bacana, né? Então, as comunicações espirituais, como está falando o Wilson, é um alerta para todos nós, né? Então, numa casa espírita, que é um pronto-socorro, se eu sou um médium ostensivo ou um facilitador, ou seja, o dialogador, eu tenho que me colocar como enfermeiro, como doente, como aquele doente que já saiu da cama. Vou atender um espírito que não sabe que desencarnou, então o doente que está na cama. Quem são os enfermeiros? São os anjos de guarda. Quem é o médico? Jesus. Quando a gente tem esse olhar, o tratamento, como falou o Wilson, do depoimento do irmão nos enriquece como espírito mortal. Então, às vezes eu estou querendo ser honesto perante os homens e esqueço de ser honesto perante Deus, como tem uma mensagem do Joseph Brie no Céu e Inferno, né? A neta fica admirada, né? Depois de 20 anos ele só pôde naquele momento da comunicação. Mas o senhor era tão honesto, é minha filha, ser honesto perante os homens não é ser honesto perante Deus. Então fica esse convite para quem é médio ostensivo de não recuar diante do convite que ele assumiu na espiritualidade, que aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas tem os livros de André Luiz, esse mediunato, né, esse contrato que a pessoa assina com Jesus. Né? Você vê, não é bacana. Fala, doutor Nício. Não, dizendo que ele está chamando a atenção, as pessoas que são médios, sabem até que, porque tem pressentimento, sente, tem sensações, vê. O mais aconselhável é frequentar uma casa espírita e participar dos grupos de estudo que as casas espíritas têm. Aí você vai começar a entender. E o livro, por exemplo, um dos livros, Céu e Inferno, que é do Allan Kardec, que ele deixou, ele entrevista espírito, por exemplo, espírito que suicidou, espírito assassino, espírito mediano, espírito ainda mais endurecido, espírito mais bondoso. Ali dá para nós termos uma ideia o que é que está reservado para nós. Você diz, olha, se você quer suicidar, vê como é que fica quando suicida. Quer matar, vê como é que fica quando mata. Agora, quer ser uma pessoa boa, honesta, vê como é que fica. Então, ali abre um leque de entendimento, porque a doutrina, o espiritismo, quando estudou a mediunidade, o Allan Kardec,
deixou material para nosso entendimento desse mundo espiritual. O início do entendimento desse mundo espiritual, o Allan Kardec. Doutor Nilson, deixa eu aproveitar esse gancho, porque eu acho que é muito importante as pessoas que estão nos assistindo, e até mesmo aqueles que você pode passar para outras pessoas. O meu interesse em saber agora é assim, já que os espíritos interferem na nossa vida, já que a gente vive rodeado de espíritos, quando a gente entra num quadro depressivo, né? De tristeza, de melancolia, de baixa estima, isso vai levando até chegar num quadro depressivo aí. Espiritualmente, como é que a gente fica? Porque tem momentos que a pessoa não sai daquele estado. Ela não tem forças para levantar da cama, não tem forças para nada. Espiritualmente, quem está acompanhando essa pessoa? Espiritualmente, ele precisa entender o seguinte: se o estado está muito forte, às vezes vai precisar tomar um remédio, inicialmente. Certo. Mas um dos caminhos da depressão é você se isolar. Você vai se ficando egoísta, se isola e você fica tão sozinho com você mesmo que numa hora dessa você pensa às vezes até em suicídio. Então o Espiritismo aconselha que você faça o caminho contrário, vá na direção do próximo. Então uma pessoa que está muito depressiva, eu digo assim, faça prece para alguém, faça prece para as pessoas, você já está saindo de você. Dê uma volta, saia principalmente do sobrando, isso é energético, mas você já está saindo de você. Você tente ajudar alguém, tente telefonar para alguém que está precisando, dê um livro de presente, mas você faça alguma coisa para sair de você e ir na direção do próximo. E na direção do próximo é o caminho libertador para quem vive na depressão. Agora, tem casos que está tão forte que precisa tomar remédio. Ele há necessidade de tomar remédio, nem que seja provisório. Agora, ir na direção do próximo é uma coisa muito boa para ajudar a depressão. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão eu estou alimentando esse quadro e eu vou atrair espíritos também que estão com esses pensamentos aí depressivos, né? Deprimidos aí, né? E vão estar potencializando essa minha dificuldade. Então, o que o senhor José Nilson respondeu na ciência, hoje a ciência sabe, é o que Kardec vai perguntar lá atrás. Olha lá, questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Então, o que filosoficamente estava em 1857 é hoje que a ciência, no caso, né, de vocês médicos, está apontando. Ó, se a pessoa não começar a querer fazer o bem perante ela e ao próximo, ela não consegue vencer o império desses espíritos que querem deixar ela nesse estado. Então, a questão 469, Allan Kardec já tinha essa preocupação, olha que interessante, né? De um assunto que nós estamos discutindo hoje, que é um problema grave hoje. Grave. Então, ele falou, recomendou fazer o bem, né? Então, vamos ler a 470? Pode. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E essa missão que cumpre, onde está a responsabilidade? Resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repelido. Você tem liberdade de escolher o que vai fazer, né? Mas você vai colher aquilo que você fez, não tem jeito. Por isso que as nossas experiências aí, elas são ricas, né? E porque nós vamos em direção à plenitude se nós buscarmos isso, né? Então, essa busca incessante do ser humano aí, no fazer o bem, porque sabe que isso vai combater essas chagas da humanidade, né? Que a gente está até conversando, que é a questão do egoísmo nosso e do nosso orgulho, né? Que é uma das coisas que o professor Allan Kardec fala muito,
nessa chaga da humanidade, orgulho e egoísmo. E que vale a pena a gente fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Porque a busca nossa é do nosso crescimento espiritual. Crescimento espiritual, porque daqui a pouco a gente desencarna, estaremos no mundo espiritual e lá vamos fazer as avaliações de como foi a minha experiência aqui no mundo físico, né? Bom, agora acho que tem a propaganda das canecas, né? Rápido. Então, pessoal, nós estamos na campanha eterna das canecas as canecas que fazem com que o programa se mantenha no ar, né? E então, você adquirindo uma caneca pelo telefone 3223-5635, você vai ligar lá, vai falar com o João e vai pedir a sua caneca de presente aí, né? Agora, para as festas de aniversário, ou um presente surpresa, né? Para uma pessoa amiga, querida, você pode adquirir a caneca e vai estar ajudando o programa se manter no ar, 3223-5635, tá bom? Ligue lá e adquira a sua caneca, tá? E também nós temos mais alguma coisa? Não. Então, uma coisa que nós estamos esquecendo. Nós temos, o Dr. Nilson tem um canal no YouTube, José Nilson Nunes Freire, onde ele fala sobre diversos temas, né? Atualmente vem falando sobre a questão dos multicorpos, né? Dos animais. Mas ele tem desde o Evangelho de João, tem desde lá dos Diário de um Médico Espírita, né? Onde ele vai contar vários casos do dia a dia, de várias pessoas amigas aí. Ele conta vários casos muito do Chico Xavier, e que vale a pena, porque ilustra bem a nossa vida, dá muita dica no nosso dia a dia, né, doutor Nilson? E faz tempo que o senhor não conta nenhum caso aqui de espírito, assim, o senhor tem alguma coisa ou não? Nessa sua longa existência? Não. Bom, quando o senhor lembrar de alguma coisa, o senhor conta pra gente aí sobre manifestações espirituais. Mas não deixe você de acessar lá o canal do Dr. Nilson, e tem lá o princípio inteligente nas plantas, né? O que mais que tem, doutor? Tem o Atos dos Apóstolos e Mediunidade. E tem o Evangelho de João segundo e o Inconsciente Puro e o Espiritismo. Tem esses caminhos aí para... Legal. Então, não deixe você de acessar lá e você vai se informar, vão ter assuntos de ponta, tá? Que hoje as pessoas começam a colocar na pauta do dia a dia, porque já faz diferença, porque nós estamos sofrendo com tudo isso, né? E nós temos aqui o Wilson também, que trata da questão dos animais, e que tem um programa amanhã, às 8h30, né? Às 8h30 ao vivo, lá direto do Luiz Monteiro de Barros, que é onde os animaizinhos, os pets, eles vão, os irmãos menores, né? Eles vão receber lá o passe, os seus tutores também recebem um passe, são acolhidos, são esclarecidos. Então, vale muito a pena você, Silva Jardim, número 1, você vai lá no Luiz Monteiro e vai ser muito bem recebido pelo Wilson e sua turma lá, a sua equipe, tá bom? Lá o telefone é 3223-5635 e você pode participar também todos os domingos às 8h30 ao vivo e às 9h presencial, tá bom? E agora voltando, não volta mais? Não tem nem evangelho, nada? Essa nossa produção está cortando nosso evangelho. Isso é um processo de perturbação, viu? Mas hoje, pelo tema ser um tema muito instigante, aí nós acabamos adiantando no horário e nós vamos ter que encerrar, né, infelizmente, mas ficamos para uma próxima oportunidade. O evangelho que a gente faz todo no final do programa. Então eu vou pedir aos nossos amigos aqui que deem as suas saudações finais para que a gente encerre, né? E então vamos, D'Alessandro, por favor. Então agradeço o acolhimento de todos na vossa casa física, principalmente na vossa casa mental, e por favor, se você tem uma mediunidade ostensiva, busque um grupo espírita sério, ilumine-se iluminando outros espíritos. Muita paz. Legal. Wilson, por favor. Muito obrigado a todos, um bom sábado e lembrando sempre, orai e vigiai.
Legal. E o doutor Nilson? Eu quero lembrar que as pessoas foram falando hoje. O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, quem não leu, leia. E quem já leu, releia. Foi falado do Céu e Inferno, do Allan Kardec, e o Livro dos Médiuns. Vale a pena ler. E eu, de novo, aconselho isso. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, mas leia de capa a capa. Não abra só e leia aquele texto. Leia de capa a capa, que você vai ver o que vai trazer de benefício. Muito obrigado pela consideração sua. Legal. Então nós agradecemos a todos, né, todos vocês. E vou lembrar aqui, aproveitando aí um sábado às vezes chuvoso, estamos em casa, né? Vamos assistir um filme. Falando de manifestações espirituais, nós podemos assim nos reportar aquele que foi considerado, é considerado o maior médium de todos os tempos, que é Francisco Cândido Xavier. E que tem um filme sobre a sua vida que vale a pena. É um filme muito bacana, muito interessante, muito gostoso de se assistir, que vai contar sobre a vida de Chico Xavier, né? Então, você procure aí no YouTube, nas mídias sociais, você vai encontrar. E um outro filme também muito legal, que vai esclarecer bastante a questão de mediunidade, né? De manifestações espirituais, é de Divaldo Pereira Franco, Divaldo, o propagador da paz, o mensageiro da paz, tá bom? Então, 2 filmes legais aí para você assistir nesse fim de semana, onde você vai se deliciar com 2 grandes personagens da nossa história. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Fiquem em paz.